Vende a tua alma ao diabo. Já ouvimos esta expressão tantas vezes. Mas será que é mesmo possível? No conto de fantasia do Dr. Fausto, um homem faz um acordo com o diabo. Em troca do seu corpo e da sua alma, o homem recebe poderes e prazeres sobrenaturais durante 24 anos. O diabo concorda com o acordo e o Dr. Faustus desfruta dos prazeres do pecado durante um tempo, mas o seu destino está selado. No final dos 24 anos, Faustus tenta frustrar os planos do demônio, mas mesmo assim enfrenta uma morte horrível. Esta lenda funciona bem como conto moral e como metáfora do salário do pecado, mas os pormenores do enredo não são bíblicos. Para vender a sua alma ao diabo, deve primeiro compreender o que é o satanismo, mas o satanismo não é fácil de definir. Existem várias divisões do satanismo. Ao contrário dos cristãos, os próprios satanistas discordam dos seus princípios fundamentais. Os cristãos podem diferir em opinião ou convicção sobre a interpretação de certas passagens da Bíblia, mas acreditam no mesmo princípio fundamental de que Jesus é o Filho de Deus, que pagou o preço pelos nossos pecados ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Os satanistas discutem entre si se Satanás ainda existe e se estão a adorá-lo ou a eles próprios. Em essência, eles são um grupo confuso, preso a mentiras. João 8:44 talvez se aplique aos satanistas. Vós sois do diabo, vosso pai, e fareis as concupiscências de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não permanece na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É por causa destas mentiras que existe uma grande quantidade de ideologia no satanismo. Algumas das práticas do satanismo são constantes e a unidade dos satanistas encontra-se mais nos rituais do que num sistema de crenças subjacente. Os satanistas fazem certas coisas. Eles não tendem a acreditar em certas coisas. A maioria dos satanistas, adoradores do demônio, diabolistas, luciferianos e membros da Igreja de Satanás, reivindicam raízes no satanismo Levian, nomeado em homenagem a Anton LaVey, o autor da Bíblia satânica e fundador da primeira Igreja de Satanás. LaVey provavelmente começou a primeira Igreja de Satanás em 1966. Como uma autoproclamada autoridade em todas as coisas do mal, ele começou a dar palestras semanais a um custo de $2 por pessoa. E assim nasceu a Igreja de Satanás. A base comum em todos os ramos do satanismo é a promoção do ego. Todas as formas de satanismo afirmam que a vida existe para consumir e que o egoísmo é uma virtude. Alguns satanistas afirmam que a única existência que alguma vez experimentarão é aqui na Terra. Assim, os adoradores do demônio vivem para o momento e o seu credo é a gula e a devassidão. O satanismo jura a sua lealdade a Satanás, embora alguns na Igreja de Satanás acreditem que não existe Deus nem demônio. A maioria dos membros da Igreja de Satanás também acredita que não há redentor para eles ou para qualquer outra pessoa. Cada pessoa é totalmente responsável pelo curso de sua própria vida. No entanto, eles rezam a Satanás em rituais, pedindo que sua mão soberana se manifeste em suas vidas. Este tipo de pensamento revela a influência da mentira e do engano na sua filosofia. Se os satanistas acreditam nisso ou não, é irrelevante para Satanás. O resultado final é o mesmo. As suas almas estão escravizadas a ele, e a menos que a graça de Deus intervenha, eles experimentarão a eternidade no inferno. Em suma, o satanismo pode ou não envolver a adoração a Satanás, mas é um esforço consciente para não adorar o único Deus verdadeiro. Romanos 1 dá uma visão clara do coração e dos motivos de um satanista. E como não aprovaram a Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm.
As pessoas que foram enganadas por Satanás para esse estilo de vida têm dificuldade em entender o conceito de graça e liberdade de Deus. Em vez disso, vivem apenas para si mesmas e por si mesmas. 2 Pedro 2 contém uma advertência a todos os que seguem o satanismo ou qualquer outra coisa em vez de Deus. Estes são fontes sem água e nuvens impelidas pela tempestade, para os quais está reservada para sempre a mais espessa escuridão, porque proferindo palavras arrogantes e vãs, seduzem com a concupiscência da carne e dissolvem os que verdadeiramente fugiram dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Isso não significa que ele governa o mundo completamente. Deus ainda é soberano. Mas significa que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que Satanás operasse neste mundo dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele. Quando a Bíblia diz que Satanás tem poder sobre o mundo, devemos lembrar que Deus lhe deu domínio apenas sobre os incrédulos. Os crentes não estão mais sob o domínio de Satanás. Os incrédulos, por outro lado, estão cativos no laço do diabo, estão debaixo do maligno e na escravidão de Satanás. Portanto, quando a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, não está a dizer que ele tem a autoridade máxima. Dá a ideia de que Satanás governa o mundo incrédulo de uma forma específica. Em Coríntios 4:4, o incrédulo segue a agenda de Satanás. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O método enganoso de Satanás inclui a promoção de falsas filosofias no mundo, filosofias que cegam o incrédulo para a verdade do Evangelho. As filosofias de Satanás são fortalezas que aprisionam as pessoas, e elas precisam ser libertadas por Cristo. Um exemplo desta falsa filosofia é a crença de que o homem pode merecer o favor de Deus através de um determinado ato ou actos. Em quase todas as falsas religiões, merecer o favor de Deus ou ganhar a vida eterna é um tema predominante. No entanto, ganhar a salvação pelas obras é contrário à revelação bíblica. O homem não pode trabalhar para merecer o favor de Deus. A vida eterna é um dom, e essa dádiva está disponível através de Jesus Cristo e só dele. Pode perguntar-se por que é que a humanidade não recebe simplesmente o dom gratuito da salvação. A resposta é que Satanás, o Deus deste mundo, tem tentado a humanidade a seguir o seu orgulho. Satanás define a agenda, o mundo incrédulo segue-o e a humanidade continua a ser enganada. Não é surpreendente que as Escrituras chamem Satanás de mentiroso. A Bíblia não tem qualquer exemplo de uma pessoa que venda a sua alma a Satanás, e nunca sugere que seja possível fazer um pacto com o diabo. Certamente, há aqueles que sofrem sob o controle satânico direto, como o jovem médium de Filipos, e há aqueles que se dedicaram à obra do demônio, como os feiticeiros Simão e Elimas. No entanto, em cada um destes 3 exemplos, o poder de Deus prevalece sobre a escravidão de Satanás. De facto, é oferecida a Simão a oportunidade de se arrepender. Obviamente, não houve uma venda irrevogável da alma de Simão. Sem Cristo, todos nós estamos sob a condenação da morte.